6 sinais para que você de casa possa identificar um relacionamento abusivo. Preste atenção nessa entrevista com a psicóloga Raquel Pinheiro. Para falar sobre esse assunto tão delicado, relacionamento abusivo, eu converso hoje com a psicóloga Raquel Pinheiro. Raquel, muito obrigada por nos receber aqui no teu consultório. E eu queria que você falasse um pouquinho sobre esse assunto pra gente. Às vezes as pessoas estão no relacionamento abusivo, mas elas não percebem, né? Isso é normal acontecer? Muito normal, Nelly, porque o relacionamento abusivo, ele vai acontecendo de uma forma sutil, com muita gentileza e vai se potencializando. Na realidade, ele vai acontecendo com o excesso de poder que temos sobre o outro, de controlar a vida do outro, de controlar as decisões do outro. Dessa forma, vai se potencializando aos poucos e vai ser gerador de sofrimento, até o outro se dar conta. Gente, a gente está falando aqui em relacionamento abusivo, não necessariamente só entre marido e mulher, né? Mas existem relacionamentos abusivos entre amigos, no trabalho, né, Raquel? É a mesma coisa? A gente usa a mesma frase, a mesma palavra, relacionamento abusivo? E de que forma que a gente percebe isso? Nelly, nós temos um sujeito que ele tem o perfil, né, da pessoa abusiva. Então, ele vai ser abusivo em casa, no relacionamento com a esposa, em casa, no relacionamento com os filhos, entre irmãos. É muito natural que isso aconteça. Então, eu quero que você faça aquilo que eu estou te falando, eu quero ser único naquele relacionamento. Então, passa a ser um relacionamento que eu vou coisificar o outro. Então, todos fazendo exatamente aquilo que eu quero, que eu desejo, pela minha necessidade de um suposto poder sobre o outro. Muitas vezes nesses relacionamentos, o que vai ficar muito evidente é a falta de educação, ao lidar, né, dentro do seu ambiente de trabalho. Tem sempre aquela conotação de a posição do líder ou do chefe, né, que isso é muito bem colocado. E nos relacionamentos entre amigos, não, eu quero que você assista aquele filme comigo, eu quero que você vá naquele local. Então, a pessoa impõe isso? Impõe pelo próprio perfil narcisista que ele tem, né? Sempre eu, depois eu. Então, eu sou uma pessoa muito controladora, eu quero controlar aquilo. E quero que você me trate daquela forma mais submissa, permissiva, né? Entendi. Não é que as pessoas queiram ser permissivas a isso, mas muitas vezes elas não sabem como lidar com o perfil daquele que é uma pessoa abusiva. Acaba aceitando. Na realidade, eu não vou nem te colocar como questão de aceitação, porque aquele que se sente abusado pelo outro, ele tem a necessidade de sair desse relacionamento, ele almeja que esse relacionamento mude nele, mas ele não tem forças o suficiente. Muitas vezes, em questões de matrimônio, não existe a questão da separação em relação ao perfil daquela pessoa, por questões financeiras, econômicas, emocionais, burocráticas. Tudo isso faz com que a pessoa se sinta obrigada a ficar naquele relacionamento, não que ela não sinta vontade de sair dele. Porque vamos e convenhamos, como é difícil lidar com um perfil desse. A outra pessoa, além de se sentir reprimida, ela se sente triste. Como é bom estar do lado de alguém que leva os relacionamentos com leveza, seja em casa, seja no ambiente de trabalho. E assim sucessivamente, é muito difícil lidar com uma personalidade dessa. Ô Raquel, como que a gente consegue identificar o perfil de uma pessoa abusiva? É uma pessoa extremamente ciumenta, é uma pessoa extremamente controladora, toma decisões pelo outro, ele quer o outro para si. Então, o peso maior em relação às questões sociais, o peso maior tem que ser a decisão dessa pessoa. O perfil a gente já identificou, mas o que torna essa pessoa abusiva? Geralmente é na primeira infância que nós vamos tornando o perfil
desse Mesmo? sujeito, mesmo. Quando eu tenho o reizinho da casa e eu faço tudo pelaquela criança e eu não coloco nunca ele na frustração, eu nunca digo não. Então o mundo está sempre a trabalho dele. Então a criança não consegue trabalhar o não e ela passa a ser uma criança manipuladora. E essa criança que é manipuladora cresce e ela vai se relacionar com o outro dessa forma. Ela vai ter um perfil de uma pessoa que abusa do outro. Quando a gente fala no sentido de abusar do outro, isso nos remete à questão somente de abuso sexual, né? E não é só isso. A pessoa, ela se torna extremamente agressiva, tanto verbalmente quanto fisicamente. Então, ela sempre está ali no perfil em relação à agressão. É difícil, né, a gente poder entender que nós estamos criando um tirano, né? O perfil da pessoa abusiva a gente já conheceu. E agora o perfil da pessoa permissa, a pessoa que se permite esse abuso no relacionamento. Qual seria? Sabe, Deli, a sociedade nos cobra muito em relação a isso, né? Então, a pessoa que ela é permissiva a isso não significa que ela esteja gostando disso. Significa que naquele momento ela não tem como sair daquele relacionamento. Assim é no ambiente de trabalho, porque você está nele e você necessita, né, financeiramente daquele trabalho. Algo te prende ali. Assim nos outros relacionamentos também. A pessoa, muitas vezes, ela é cobrada, poxa, por que você não toma uma decisão em relação a isso? Mas ela não sabe como. Ela necessita de apoio familiar, apoio de amigos, né? Das pessoas poderem ter uma escuta e um acolhimento bom em relação a isso. Não é fácil. A pessoa, então, ela percebe aquilo, mas só que ela não tem forças para tomar uma atitude. Isso mesmo, ela não sabe como sair desse relacionamento. Qual é a dica que você daria como psicóloga, como sair desse relacionamento e como superar isso? Nelly, as pessoas ficam nesse relacionamento por uma baixa autoestima, por não acreditar em si, por achar que você depende do outro, se não do lado financeiro, se não do lado emocional. Então a dica é: acredite em você. O mundo é um mundo de possibilidades. Você não necessita ficar sempre do lado do outro num relacionamento disfuncional onde ele gera sofrimento. Se você já manteve diálogo, se você já conversou, já explicou que ele é gerador de sofrimento para você ou ela é geradora de sofrimento, vocês não conseguem chegar num consenso e o outro, o abusador, né, nesse sentido, ele vai te manipular para que você acredite que fora desse relacionamento você não vai conseguir se sustentar, ninguém vai querer ficar do seu lado, né? Então, que as pessoas vão querer te coisificar nos relacionamentos, te utilizar como objeto. E por algum fator, a pessoa que está sendo permissiva ou abusada em relação a isso, acredita nessa comunicação como se fosse um estatuto de verdade. E não é. Raquel, eu vou te fazer uma pergunta agora, para as pessoas de casa, de repente, prestarem atenção, porque eu vou te pedir 6 sinais para que as pessoas consigam identificar quando elas estão sendo abusadas num relacionamento. Seja ele em casa, seja ele no trabalho, enfim. 6 sinais. Nelly, quando o outro te desrespeita, quando você não pode mais escolher porque o outro escolhe por você, quando existe agressão física, quando existe agressão moral, quando o outro te reprime psicologicamente e quando você perde a questão de escolha no sentido de se vestir, no que você vai comer, porque é o outro que vai decidir a roupa que você vai colocar, aquilo que você vai comer, aonde você vai. Esses são os sinais que vão ficando mais evidentes com o tempo. Claro que no início tudo isso é sutil, mas depois de um tempo isso passa a ser assim de uma forma muito escancarada. Ô Raquel, um exemplo assim, né? Antes de vir para cá para essa entrevista, eu assisti várias outras e numa delas a pessoa faz essa pergunta e eu achei muito interessante. Se a pessoa te convida para um restaurante,
onde ela escolhe o teu prato, ela escolhe a tua bebida e ela paga a conta. Como lidar com isso? Isso é um relacionamento abusivo? A pessoa está sendo abusiva? Ela está realmente te convidando ou ela está te manipulando? Tudo isso, tudo isso faz parte do mesmo caldeirão. Ainda falo para você que ainda ela está sabotando o outro, ela está manipulando o outro. Porque ela escolheu o restaurante, ela escolheu o que comer. Mas ela está pagando a conta. E daí? E daí, Nelly, que ela está pagando a conta? Não é porque eu estou pagando a conta para você que eu vou tirar de você a oportunidade de você escolher aquilo que você vai comer. No relacionamento, vamos e convenhamos, vai ser pago água, luz, telefone, alimentação. Então eu vou tirar o direito do outro viver em paz em casa, de não ter mais o direito de escolha, porque eu estou pagando? Então quem paga é quem manda? Quem paga não é gentil? Quem paga não dá o direito ao outro de escolher, de se sentir bem? Porque a partir do momento que eu fiz isso, eu tirei de você o direito de você estar bem do meu lado. Concorda comigo? Concordo. Eu gosto sempre de finalizar minhas matérias pedindo para o entrevistado deixar uma dica para quem está nos assistindo. Raquel, então deixa uma dica aí para as pessoas de casa, para que elas prestem um pouquinho mais atenção nelas mesmas. Todas as vezes que eu tiro a oportunidade do outro de uma forma arrogante, eu me sabotei. Eu me sabotei porque eu deixei a outra pessoa triste, infeliz por estar do meu lado. Quando as outras pessoas estão se afastando de mim, é uma comunicação. Acredito que hoje, nessa entrevista, você se deu a oportunidade de conhecer alguns sinais e sintomas das pessoas que são abusivas. Se você tem algum desses sinais, preste atenção se vale a pena tê-los. Talvez essa entrevista tenha te dado a oportunidade de você buscar ajuda. Vale a dica.